Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 21 de março, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como foi a reunião de prefeitos com os presidentes do Senado e da Câmara sobre o Pacto Federativo. A Comissão do Senado vai regulamentar artigos da Constituição ainda pendentes. Casa terá a Procuradoria Especial da Mulher. Ministro da Fazenda vem ao Senado esta manhã falar sobre a economia brasileira. E veja como foi a audiência pública de ontem sobre a MP dos Portos. Agora, no Senado em Dia. Depois da reunião de governadores na semana passada, os presidentes do Senado e da Câmara ouviram nesta quarta-feira os pedidos de prefeitos de capitais para mudar o Pacto Federativo. Os prefeitos das capitais foram recebidos por líderes partidários e pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles aproveitaram o encontro para pedir que as cidades tenham um lugar de mais destaque na discussão do Pacto Federativo. Atendimento de saúde, de educação, assistência social. É o município que acaba dando as condições para que o cidadão tenha um atendimento adequado. Só que, na repartição dos tributos, na relação entre União, Estados e municípios, o município acaba realmente sendo discriminado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu a reunião destacando a importância do Congresso na solução dos conflitos federativos. É muito importante que o Congresso, nesse seu propósito de se aproximar cada vez mais da sociedade, o Congresso possa dar, tanto a Câmara quanto o Senado, possa dar passos significativos no sentido de proteger, de preservar os interesses da Federação Brasileira. Os prefeitos trouxeram uma pauta com 18 itens. Grande parte das reivindicações depende da aprovação de projetos que já estão tramitando no Congresso Nacional. Nos temas mais importantes, eles repetiram o discurso que os governadores fizeram aqui mesmo na semana passada. Assim como os estados, as prefeituras querem renegociar dívidas e aumentar os recursos que compõem o Fundo de Participação. Os prefeitos pediram compensações quando o governo federal der incentivos fiscais que diminuem a arrecadação de impostos e, portanto, os repasses do FPM. Nós estamos aqui falando de um ponto que foi ponto de pauta da reunião com os governadores e que aqui foi reforçado pelos prefeitos. O pedido de que a contribuição social sobre o lucro líquido e de que a COFINS passem a fazer parte da base de cálculo do FPE e do FPM. Os prefeitos também querem substituir o índice de correção das dívidas com a União. O IGPM mais 9 hoje está na casa de 17%. Eu pergunto aos senhores, é justo São Paulo pagar 17% de juro ao ano para a União e a União rolar a sua própria dívida a 7%? Entre as reivindicações apresentadas, também está a criação de um programa de ajuste fiscal para os municípios, de um comitê de articulação federativa com representantes das prefeituras, dos estados e da União, e de um tributo sobre os combustíveis para financiar a melhoria do transporte público. Os prefeitos também pediram a liberação de mais recursos para a área da saúde. Essa é uma situação hoje também muito crítica para as grandes capitais. Nós recebemos demandas na área da saúde de todo o interior dos estados e efetivamente não temos hoje a receita necessária para suprir toda essa demanda. O compromisso do Congresso Nacional é com o equilíbrio federativo, é com a defesa da federação. As propostas são execuíveis, consistentes e nós vamos pautá-las. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou novas medidas de cortes nos gastos da casa. Ele também recebeu parlamentares para criar uma comissão que vai regulamentar artigos da Constituição ainda pendentes. 12 senadores e deputados têm a tarefa de analisar, em 6 meses, as mais de 180 mil leis, decretos e portarias, identificar normas conflitantes ou sem validade e simplificar a legislação brasileira. Os primeiros estudos dizem que dessas 180 mil diplomas legais, cerca de 60 mil são conflitantes. Por aí você vê que é um trabalho de uma dimensão muito grande. Os parlamentares também vão propor projetos de lei para regulamentar os artigos da Constituição que estão pendentes.
Em 2013, a Constituição brasileira completa 25 anos e ainda tem 142 dispositivos que não foram regulamentados. Nós não vamos aumentar nem diminuir o direito de nenhum segmento, de nenhum setor. Nós vamos estabelecer o que é legal e o que não é legal. E varrer todo esse entulho. Ao término do trabalho, eu acho que nós teremos uma legislação moderna, de fácil entendimento, e o povo vai saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Nesta quarta-feira, a mesa do Senado definiu um novo corte de despesas na casa que vai gerar a economia de mais 26 milhões de reais. No total, as medidas anunciadas pelo presidente Renan Calheiros reduzem os gastos no Senado em 296 milhões nos próximos 2 anos. Na gráfica, haverá redução de 10% no contrato de mão de obra terceirizada e de 50% na tiragem de livros do Conselho Editorial. Na Polícia do Senado, o contrato de vigilância vai sofrer cortes de 32%. O Interleges vai cancelar a compra de equipamentos de informática para serem doados às câmaras municipais. E o Prodazem vai reduzir o contrato da central de atendimento. O presidente Renan Calheiros também determinou a instalação de um painel eletrônico com a atualização diária dos recursos economizados no Senado. Ele quer que o dinheiro seja destinado a políticas públicas do governo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura tem na pauta, entre outros itens, projeto que disciplina o descarte de medicamentos, tanto de uso humano quanto veterinário. O texto prevê que, em alguns casos, fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes recebam de volta embalagens desses remédios. A Subcomissão de Acompanhamento da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 reúne-se para eleger presidente, vice e relator do colegiado. A audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Senadores debatem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vários tópicos referentes à economia brasileira, entre eles a unificação do ICMS, oportunidades de investimento e parcerias público-privadas. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 7 itens. Entre eles, 2 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para o cargo de embaixador do Brasil no exterior. Um deles é Lúcio de Amorim, indicado para embaixador do Brasil no Belize. O outro é Everton Vargas, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Argentina. Além disso, a comissão deve votar esta manhã um requerimento de autoria da senadora Vanessa Graziotin. Ela quer que 3 senadores da Comissão de Relações Exteriores acompanhem as eleições presidenciais da Venezuela, marcadas para o dia 14 de abril. André. Obrigado, Hermes. Também às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça reúne-se para examinar a indicação de Guilherme Calmon Nogueira da Gama, juiz de Tribunal Regional Federal, para ocupar uma vaga no Conselho Nacional de Justiça. Ele foi indicado ao cargo para o biênio 2013-2015. O Senado vai ganhar uma Procuradoria Especial da Mulher. O projeto de resolução foi aprovado ontem em plenário. A votação foi simbólica. A Procuradoria vai fiscalizar os programas do governo sobre igualdade de gênero, incentivar a presença das parlamentares na administração do Senado e receber denúncias de violência contra a mulher. A criação dessa Procuradoria faz com que o Senado ajude ainda mais na luta pela emancipação das mulheres, por uma sociedade onde homens e mulheres convivam e se respeitem mutuamente. A Procuradora Especial das Mulheres será nomeada pelo presidente do Senado e terá mandato de 2 anos. A comissão diretora da Casa tem 90 dias para definir a estrutura administrativa do órgão. Não vai implicar em nenhum custo adicional para o Senado Federal e vai representar um espaço onde vai se discutir e aprovar projeto de interesse das mulheres brasileiras. O plenário aprovou ainda a Política e a Estratégia Nacional de Defesa, além do Livro Branco da Defesa Nacional. Os textos definem metas, como estruturar as Forças Armadas.
A mensagem encaminhada pelo governo recebeu sugestões do relator no Senado. Jaime Campos recomenda, por exemplo, que o Congresso Nacional seja ouvido na elaboração das próximas versões dos documentos. O projeto de resolução segue agora para a Câmara dos Deputados. A comissão que analisa a medida provisória dos portos realizou mais uma audiência pública ontem. Os parlamentares questionam a centralização das licitações do setor na Secretaria dos Portos e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Dados da Secretaria Especial de Portos mostram que a movimentação de cargas chegou a 904 milhões de toneladas em 2012, um crescimento de 80% desde 2001. A expectativa do governo é que essa movimentação passe de 2 bilhões de toneladas em 2030. Os participantes da audiência no Senado destacaram a necessidade de mais investimentos no setor portuário para atender a demanda crescente. Um acréscimo de 150%. Mais um motivo para que a gente invista tanto recursos do governo federal como também da iniciativa privada nos nossos portos. Se isso não acontecer, nós não vamos ter condições de movimentar esta carga em 2030 e até, se for o caso, em 2015. O Estado ele não tem capacidade de executar esse investimento, de ampliar a sua intervenção. Nós estamos aí com um programa de 20 bilhões no limite da nossa capacidade de realizar investimentos. E o governo fez a opção por ampliar a capacidade de investir e ampliar a eficiência de gestão, trazendo a iniciativa privada. O representante do Ministério do Desenvolvimento defendeu a aprovação da medida provisória. Ele lembrou a importância do setor portuário para o comércio exterior brasileiro. De acordo com o Ministério, no ano passado, 80% do valor das mercadorias exportadas e importadas passaram pelos portos. Quando nós estamos falando aqui de modernização da estrutura portuária, praticamente nós estamos falando de uma modernização visando o comércio exterior brasileiro. Um foco importantíssimo para a competitividade do comércio exterior brasileiro. Os convidados também citaram problemas que impedem uma maior produtividade dos portos brasileiros, em comparação com grandes portos em outros países. Remanescem alguns gargalos importantes no setor portuário brasileiro, entre eles os acessos terrestres, principalmente os acessos ferroviários, que deixam os portos sem uma capilaridade de acesso tão importante quanto a que tem que ter, além, naturalmente, da questão hidroviária que não está bem atendida. Senadores e deputados questionaram a centralização das licitações do setor na Secretaria de Portos e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Os parlamentares temem que a mudança proposta pela MP leve a mais burocracia. Nós podemos ter um planejamento, nós podemos ter um contrato de gestão que diga as metas, quem vai fazer o quê, qual é a vocação de cada porto, mas chegar ao detalhe de talvez concentrar na mão das autoridades nacionais a licitação, eu acho que poderia ser ponderado. Nós queremos padronizar esse procedimento, padronizar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Nós queremos padronizar os contratos, os editais e também os contratos, para que isso flua com mais velocidade, tanto dentro da ANTAQ, como também dentro do TCU. Um dos entraves para a aprovação da medida provisória são as demandas dos trabalhadores portuários. Nesta quinta-feira pela manhã, eles devem se reunir com o governo e integrantes da comissão mista. Os trabalhadores querem mudanças na MP porque temem o desemprego nos portos. O Congresso instalou ontem 4 comissões mistas para analisar medidas provisórias editadas pela Presidência da República. As MPs já estão em vigor, mas para continuar valendo, têm que ser aprovadas por deputados e senadores. A MP 606 altera 2 leis para aumentar as matrículas na pré-escola e no ensino técnico. Também traz medidas de incentivo à indústria aeronáutica. O presidente do colegiado é o deputado Alexandre Santos e o relator, o senador José Pimentel. A MP 607 complementa a renda de quem já recebe o Bolsa Família até atingir o valor de R$ 70. O presidente é o senador Eduardo Amorim e o relator, o deputado
deputado Assis Carvalho. A medida provisória 608 trata do lucro e créditos duvidosos na contabilidade de instituições financeiras. A comissão mista é presidida pelo deputado Cláudio Pucci. O relatório será do senador Cássio Cunha Lima. E a MP 609 é a que zera os tributos PIS/PASEP e COFINS dos produtos da cesta básica. A presidente da comissão é a senadora Ana Rita e o relator é o deputado Edinho Araújo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.